Boa tarde, irmãos. Que bênção estar aqui, mais um dia que o Senhor nos deu para estar louvando o seu nome, estudando a sua palavra. Amém? Queria convidar os irmãos para um momento de oração antes de darmos início a esse momento. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, reunidos como igreja. Eu te agradeço, Senhor. Primeiro, eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a mensagem. Obrigado porque não é pela minha performance, nem pela minha capacidade. Se assim o fosse, nenhum fruto teria, mas Tu cuidas da Tua igreja. E eu creio, Senhor, que Tu queres ensinar algo a todos nós hoje. Eu te peço que Tu, de fato, faça morada em nossos corações, tire as distrações de nossas mentes, nos ajude a estarmos aqui completamente focados, imersos em Tua palavra, e que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender essas coisas que às vezes são difíceis demais para nós, mas contigo, Senhor, por nós somos capazes de amadurecer em nossa fé. Muito obrigado, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos queridos, estamos numa série de mensagens muito interessante, muito desafiadora, muito útil. Estamos falando sobre mudanças. Nesse mês de janeiro, geralmente a gente começa o ano pensando no que foi ruim do ano passado, no que foi bom, no que a gente quer melhorar, nos desafios que queremos completar. E janeiro é esse momento de você reavaliar o ano que passou e pensar no ano que virá. E sempre estamos propondo para nós mesmos, para nossas famílias, mudanças. Queremos mudar e mudar para melhor. É sobre isso que temos falado e temos estudado isso a partir do Evangelho segundo Marcos. Temos explorado o poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Então, essas são reflexões que nós temos feito. Sabemos que Jesus é o Messias esperado e o texto que vamos estudar hoje nos ensina que para que haja mudança, para que a mudança seja verdadeira, nós temos que entender quem Jesus é. Nós temos que entender o que foi que Ele fez. Nós temos que entender o custo de segui-lo. Só assim pode haver mudança. Se a mudança vier sem um entendimento prévio, se você disser assim, olha, eu vou mudar esse ano, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar as coisas que eu faço, eu vou criar estratégias para mudar os meus comportamentos, dificilmente vai adiantar, dificilmente alguma mudança vai acontecer, porque mudanças verdadeiras precisam ser precedidas de uma mudança de consciência. Nós mudamos quando a nossa consciência muda antes. Nós mudamos quando os nossos valores mudam antes. Comportamento por comportamento, olha, se você está acostumado com certos comportamentos, se você talvez esteja viciado em certos comportamentos, dificilmente apenas dizer assim, esse ano eu vou mudar, vai resolver o seu problema. Provavelmente, ano que vem, você vai estar dizendo a mesma coisa. Por isso que tantos de nós fazemos planos semestrais, anuais de academia, para depois não ir quase nenhuma vez. Quem é culpado disso aqui? Eu sou, já fiz isso. Eu já me matriculei uma vez numa academia e fui 2 vezes nessa academia ao longo de 3 meses. Eu fui uma vez para matricular e outra vez para cancelar a matrícula. Eu não fui uma vez malhar nessa academia, eu fiz isso, eu admito. E é isso porque quando nós dizemos, eu vou fazer algo, mas nada em nós é transformado, não há uma consciência que surge, você cai nos mesmos padrões. Precisamos mudar a nossa mente para que os nossos hábitos, nossos comportamentos sofram mudanças. E é sobre isso que nós vamos falar. Estamos falando sobre mudança. E para mudar, precisamos saber quem Ele é, o que Ele fez, e temos que entender qual é o custo de seguir Jesus. E eu espero que saiamos daqui hoje mais conscientes dessas verdades do Evangelho em nossas vidas, para que tenhamos um ano de 2025 diferente. Prepare seus corações e mentes, vamos ser desafiados a ser transformados pela palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos 8. Vamos continuar a exposição que nós temos feito. Marcos 8, vamos ler dos versos 27 ao 38. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 ao 38, vou ler na versão NVI. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos ler juntos e depois, meus irmãos, como de costume, nós vamos estudar esse texto verso a verso. E eu peço que você mantenha a Bíblia aberta, porque tem muita coisa para a gente aprender com esse texto tão importante no Evangelho segundo Marcos. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesareia de Filipe.
No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, amém. Que palavra dura e desafiadora de Jesus. Esse texto aqui, ele abrange tantas coisas interessantes, né? Primeiro, começamos o texto, eles saindo de Betsaida e indo até Cesareia de Filipe, no verso 27. E a distância de um local para outro era cerca de 40 quilômetros. Isso dava cerca de um dia de caminhada. E Jesus vai caminhando com os discípulos, as multidões vêm atrás, e eles têm muito tempo, e Jesus vai fazendo perguntas. Não sei se você já teve a oportunidade de passar um bom tempo com o nosso pastor Thomas, fazer uma viagem de carro com ele. Thomas adora passar a viagem fazendo perguntas. Fica perguntando. Já é uma piada interna, a gente já espera as perguntas que vão vir. Eu acho que ele aprendeu isso com Jesus, porque o nosso Senhor aproveita o tempo para entender o que estava na mente das pessoas, o que estava na mente dos discípulos. Óbvio que ele sabia, mas esse diálogo era muito importante, porque revelava coisas a partir das quais nós podemos aprender. E é curioso que é a caminho de Cesareia de Filipe que vai ser feita uma declaração por Pedro, dizendo que ele era o Cristo. Talvez você já tenha lido esse texto e parecia uma frase, uma declaração como outra qualquer, mas é emblemático que isso tenha acontecido nesse caminho, indo para esse lugar, nesse momento. Até então, ninguém tinha declarado que Jesus era o Cristo. Você consegue perceber a profundidade desse texto? Até então, no Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 8, durante toda a história do ministério de Jesus, nenhum homem tinha declarado que ele era o Cristo. Tem um verso em que Deus declara isso no momento do batismo de Jesus. Há outros tantos em que os demônios declaram. Mas é a primeira vez que uma pessoa, Pedro, vai dizer isso. E a caminho de Cesareia de Filipe, as coisas no Evangelho não são coincidência. Cesareia de Filipe era uma cidade absurdamente pagã. Era majoritariamente não judia. Era muito pagã e eles adoravam um ser esquisito, que era metade homem, metade bode. Uma coisa esquisitíssima. Era famosa por ser um local muito pagão. Imagina só Jesus olhar para esse lugar extremamente pagão e dizer assim: é a caminho desse lugar em que vai ser declarado nessa terra que eu sou o Cristo. Talvez você passando por esse lugar olhasse e dissesse: esse é o lugar que eu não volto mais. Não quero esse lugar com templos e estátuas desse ser esquisito, desse demônio, metade homem, metade bode. Quero passar longe, pois Jesus diz: é lá que eu vou, para que o meu nome seja declarado como Filho de Deus. Jesus quebra as nossas expectativas e nos ensina que o objetivo de hoje é entender que para mudar, nós temos que saber quem Ele é. Para transformar uma região, para que uma realidade seja transformada, seja qual for a realidade, por mais pagã que seja, por mais pecadora, pecaminosa, temos que saber quem Jesus é. O nome dele precisa ser declarado, quem ele é precisa ser dito. Por isso que essa pergunta é tão importante: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou?
é interessante que Jesus pede por um julgamento, por uma afirmação dos discípulos, enquanto eles ainda estavam num caminho. E enquanto ele ainda não tinha revelado todas as coisas, havia mais coisas a serem reveladas. E ele faz essa pergunta de propósito, porque ele precisava que os discípulos emitissem um julgamento, uma afirmação, dessem a sua opinião, confessassem naquilo que eles criam, antes de que tudo ficasse claro. Porque depois que está tudo claro, depois que toda a história termina, é mais fácil. Mas no meio das multidões, no meio da pressão, no meio dos religiosos, dos fariseus, no meio da expectativa da sociedade, afirmar quem Jesus é um risco, é perigoso. E Jesus não espera terminar a trajetória, nem terminar o seu ministério. Ele queria saber aqui e agora, vocês que estão caminhando comigo há tanto tempo já me escutaram falar tantas vezes, o que é que os outros dizem que eu sou? E daqui a pouco ele vai perguntar, o que vocês dizem que eu sou? Tem muita gente que às vezes fica esperando para ver o que vai acontecer. Fica em cima do muro, não quer dar opinião, não quer declarar, não quer afirmar. Há muita gente na igreja que adota uma posição passiva, de ficar sentado na cadeira e dizendo assim, eu vou esperar Deus falar comigo, para que eu faça alguma coisa. Essa é a resposta mais confortável que pode existir, e mais falsa segundo o Evangelho. Porque, meu irmão, se você está nessa, de não abraçar a sua fé como a tua identidade, se você ainda está nessa de ter vergonha de declarar a tua fé, se você ainda está vivendo nessa mediocridade de não querer se arriscar em nome do Evangelho, de ter vergonha de dizer para os outros até que você é cristão, você está vivendo um falso Evangelho. Porque nós não fomos chamados para ficar em cima do muro, no conforto, na mediocridade, se escondendo e dizendo assim, eu vou esperar um dia, Deus talvez me levante para dizer algo, para fazer algo. Senhor, se tu quiseres que eu faça algo ou diga algo, me fala claramente, meus irmãos. De fato, há coisas que precisamos de confirmação de Deus, mas confessar o nome de Jesus já está mais do que dito, mais do que escrito, mais do que repetido. Ninguém mais precisa de revelação externa e especial. Essa é a tua missão. Não espere acabar o caminho, não espere acabar os teus anos, não espere envelhecer, não espere o fim da jornada. A hora é aqui e agora. Ah, mas eu ainda não estudei o suficiente, mas eu ainda não servi o suficiente, ainda não tenho maturidade suficiente para declarar o nome de Jesus e ser firme com a tua fé. Não é necessário passar no vestibular. Aquele que tem fé já carrega a missão de declarar o nome do Senhor, declarar quem Ele é, o que Ele fez e compartilhar isso com as outras pessoas. Jesus não vai ficar esperando você dizer assim, depois quando tudo terminar, eu vou decidir se eu vou declarar Jesus ou não. A palavra nos ensina várias vezes que depois que tudo terminar, já é tarde demais. Onde você estiver agora, é a hora de começar. Você está no começo, está no meio do caminho, ainda está conhecendo, essa já é a hora de falar de Jesus, de afirmar quem Ele é, de confessar o seu nome. Não espere terminar o caminho. Também não faça como os fariseus do outro lado, que ficam esperando os sinais maravilhosos, que ficam esperando as revelações especiais. Os fariseus viam tudo que Jesus fazia, escutavam as histórias, tinham evidências e mais evidências de quem Jesus era, e diziam assim, me dá mais uma revelação, Senhor. Eu quero mais um sinal especial para eu acreditar. E Jesus diz, vocês não vão ter outro sinal não. O sinal que vocês precisavam ter, já teve. Vocês não querem crer. Muitos de nós estamos nessa mediocridade, nesse conforto, nessa passividade. Dizer assim, talvez se Jesus revelar eu faça alguma coisa. Não, meu irmão. A palavra já é clara. Mude o seu medo de confessar a verdade. Se quer começar um ano fazendo mudanças, vamos começar mudando o nosso medo de confessar a verdade. Se você entendeu quem Ele é, essa mudança já pode acontecer em tua vida. O verso 28 segue. Jesus faz a pergunta, o que a multidão diz? E eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros, um dos profetas. E essa resposta é muito interessante. Não sei se você percebe, é muito interessante. Primeiro, eram bons nomes. Veja só, Jesus estava caminhava pra caramba, fazia jornadas longas, 40 quilômetros andando,
quem era esse povo que seguia ele. O que estava na cabeça deles? O que eles esperavam? O que eles queriam? E essa fala aqui nos dá um lampejo do que estava acontecendo. E o que a gente aprende é que as pessoas tinham as mais diversas opiniões sobre quem Jesus era. Talvez você imagine que estava claro para as multidões, para os judeus. Talvez você ache que aqueles que escutaram Jesus já tinham entendido quem ele era. Nada disso. Eram as mais diversas opiniões. João Batista, que história é essa de João Batista? Havia um folclore, uma superstição, que João Batista tinha reencarnado em Jesus. Como é que pode? Tinha morrido há pouco tempo, mas para alguns essa era a explicação. Ele é tão poderoso, deve ser João Batista. Aí vem um outro e diz Elias. Elias, como assim? Elias, você deve lembrar que é uma figura extremamente importante, um profeta muito adorado e venerado pelos judeus. Talvez você ache que os judeus eram muito ortodoxos e seguiam apenas aquilo que nós entendemos que é claro segundo as Escrituras, pois saiba que havia muita superstição entre os judeus também. Havia uma ideia de que Elias era uma figura, quase que como uma Virgem Maria. Ele ficava intercedendo, cuidando dos pecadores, ele ficava confortando os necessitados do céu. Porque como em 2 Reis mostra que ele subiu aos céus, sem morrer, então havia essa ideia, esse folclore, essa superstição de que era uma figura especial, e era ele que ia retornar. A Bíblia não falou isso, mas havia essas ideias. Olha só o que estava na cabeça dos judeus. Elias, deve ser Elias. Aí outros dizem, não, é um outro profeta, mas um profeta mais especial, um profeta poderoso, um profeta muito sábio. Ninguém tinha dito que ele era o Cristo, Filho de Deus. É muito interessante essa fala. Muito interessante por dois motivos. Primeiro, essa história de cada um ter uma explicação diferente. Não é nada diferente do que os dias que vivemos hoje. As pessoas ainda não conheciam ele pelo nome e o Cristo. Hoje nós já usamos o nome. E talvez isso mascare a confusão que existe na fé cristã nos dias de hoje. Todo mundo chama Jesus de o Cristo. Mas eu tenho a certeza que se você perguntar para 100 pessoas o que significa isso, cada um vai ter uma resposta diferente. Cada um vai ter uma definição diferente do que é Jesus o Cristo. Um vai dizer ele era um homem muito sábio. Outro ele vai dizer ele era um grande professor. Outro vai dizer ele era Deus que caminhou entre nós, mas ele não era humano. Ele era apenas uma entidade, ele era apenas um ser especial, mas ele não tinha nenhuma humanidade. Cada um vai ter uma opinião diferente. Alguns vão dizer que ele era um grande filósofo. Outros vão dizer que ele era um psicólogo inteligentíssimo. Um homem muito sábio. Alguém que Deus mandou. Outros vão dizer que era alguém que nasceu sábio e Deus escolheu. Há as mais diversas opiniões. Outros vão até dizer assim, sim, eu sei Jesus, né, o Filho de Deus que Deus mandou. Ok. Mas é apenas uma afirmação factual que não tem qualquer consequência no seu coração. Afirmar isso sem compreender Jesus no seu coração também é uma afirmação que não tem valor. A realidade daquela época não é diferente da nossa realidade hoje. Existem as mais diversas afirmações, os mais diferentes conceitos de quem é Jesus. Isso era ruim naquela época, é perigosíssimo nos dias de hoje. Problemático. As pessoas todas usaram nomes de pessoas famosas. Usaram bons nomes, eram elogios. Ser chamado de Elias, ser chamado de João Batista era algo muito glorioso. Mas Jesus não estava preocupado em ser elogiado. Jesus não estava querendo aferir se as multidões tinham uma opinião positiva ou negativa dele. Observe bem, esse não era o objetivo de Jesus. A pergunta dele não era como um líder carente que quer saber, os meus seguidores que me seguem, que me curtem, como é que é a opinião deles sobre mim? É boa ou ruim? Ele não está comprometido com o pessoal gostar ou não gostar dele. O compromisso de Jesus era com a verdade. Era com a verdade. Era isso que ele era. O compromisso de Jesus é apenas com a verdade. Não sei se você já passou por uma situação em que alguém elogiou você, no trabalho, na igreja, seja onde for. Alguém te elogiou por algo que não foi exatamente você que fez. E aí você pega de surpresa, acaba aceitando aquele elogio,
Você sabe que a história é mais complexa, na verdade, aquele relatório que você entregou, na verdade, foi outra pessoa que fez, você deu uma organizada, não foi você, mas o seu chefe te elogiou de um jeito, que olha, talvez até ele deu uma promoção, e você recebe aquele elogio, dá aquele sorriso, e faz uma omissão, não é mentira, né? Então, eu vou ficar na minha, e está tudo certo. Porque na nossa natureza, meus irmãos, pecadora, é que a gente aceita a mentira, se a gente ganhar pontos por isso. Se isso melhorar a opinião das pessoas sobre nós, se a gente parecer mais legal, se a gente parecer mais competente, pode ter uma mentirinha ou outra. O compromisso do nosso Senhor era apenas com a verdade, não com a opinião de ninguém. Isso é uma lição para nós. Esse era Jesus, para ele o que importa era isso. E aqui a gente tira algumas lições para nós. Que o nosso compromisso também deve ser com a verdade, não com a opinião de quem quer que seja. Não importa se as pessoas elogiem, nem importa se critiquem. O que importa é aquilo que é verdadeiro. Esse aqui é Jesus. E só pode haver mudança em nossa vida se você partir do que é verdadeiro. E não a partir de confabulações, não a partir da opinião dos outros. Você tem que ser honesto com a realidade, porque é isso que Jesus nos ensina com o seu exemplo. As pessoas estão vivendo aí com histórias fictícias sobre Jesus. As mais diversas histórias, as mais diversas fábulas, as mais diversas opiniões que pintam Jesus de colorido, pintam Jesus como uma pessoa muito boazinha, como alguém muito paciente. Outros têm histórias sobre Jesus como aquele que vai julgar de maneira sem misericórdia. Cada um, dependendo da sua personalidade, o seu espectro político, vai olhar para Jesus como uma figura diferente e vão viver as suas vidas, seguindo um falso Jesus. E às vezes parece que está tudo bem, às vezes vocês estão numa roda, está todo mundo falando sobre Jesus, mas cada um pensa algo diferente. E o que é que isso deve dizer sobre nós? Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? É que nós temos que ter um compromisso com a verdade. A verdade. Às vezes a gente se satisfaz com um amigo ou um familiar que entende Jesus por uma lente totalmente errada. Não podemos descansar enquanto o mundo não conhecer Jesus verdadeiramente. Um Jesus falso pode ser mais danoso do que a pessoa não acreditar em Jesus nenhum, porque a pessoa vai indo em direção ao inferno sem nem perceber. Entenda quem Jesus é, quem Ele verdadeiramente é, e isso vai transformando o teu coração. Desafio hoje a igreja a não ficar no raso do conhecimento sobre o nosso Deus. Às vezes a gente se satisfaz com o raso, só quer molhar o pé. Não se engane. Por um lado, hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, então quem quer buscar, consegue conhecer Jesus verdadeiramente? Consegue sim. Ao mesmo tempo, vivemos numa época diferente de 2000 anos atrás, que há milhares de discursos acontecendo ao mesmo tempo, uma cacofonia de sons e opiniões e versões diferentes, teologias diferentes, falsos evangelhos. Se você não olha para a palavra, você não vai conhecer quem Jesus é. Se você só conhece Jesus de YouTube, TikTok e de Instagram, você não vai conhecer quem Jesus é. A palavra que foi deixada para nós é eterna. Quando tudo terminar, quando não houverem mais livros, a palavra ainda existe. Temos que sempre voltar para a palavra, porque essa é a pergunta que Jesus faz. Quem as pessoas dizem que eu sou? Às vezes eu e você, preocupados com as nossas carreiras, com a opinião dos outros, talvez a pergunta importante seja: o que é que eu fiz nessa vida? Quais foram minhas grandes conquistas? O que é que eu fiz que as pessoas olhem e me adorem? A preocupação de Jesus é o que as pessoas pensam que Ele é. Porque a partir do que Ele é, vem o que Ele faz, a partir do que Ele faz, vem as transformações em nossas vidas. Temos que entender isso, meus irmãos. Temos que não nos alegrar nem satisfazer com a ficar no raso do Evangelho. Não adianta chamar Jesus de um nome bonito, temos que saber verdadeiramente quem Ele é e compartilhar isso com as outras pessoas, amém? Verso 29, Jesus prepara o caminho. Ele primeiro pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Aí eles respondem. Só que ele queria chegar nessa outra pergunta o tempo todo, quando ele diz assim: e quem vocês dizem que eu sou? Porque as multidões,
elas têm as suas superstições, elas têm as suas histórias, têm a fofoca, tem um burburinho. Vocês que estão caminhando ao lado de mim, que me conhecem verdadeiramente, porque há muitos que me escutam, mas não se relacionam comigo. Pegam às vezes algumas migalhas, essas migalhas se misturam com expectativas, e o resultado que dá nem sempre é a verdade completa, mas vocês que se relacionam comigo, de vocês eu tenho uma expectativa diferente. Quem vocês dizem que eu sou? E é nesse momento tão emblemático que pela primeira vez uma pessoa responde a verdade. E Pedro diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Essa é a pergunta central do Evangelho de Marcos, o teólogo Edwards vai dizer. Essa é a pergunta principal. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. E a fé de uma pessoa se mostra em como ela responde a isso. Porque essa resposta tem que vir do coração. Essa resposta tem que vir de revelação. Essa resposta não pode ser apenas factual, descritiva. Como a pessoa responde e fala qual é a fé que ela tem. Porque outra passagem lá em Mateus 16, Jesus fala algo que aqui não é registrado por Marcos. Ele diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A afirmação de que Ele é o Cristo vem de forma espiritual. Aquele que declara isso de coração teve uma revelação espiritual. Porque é possível você declarar isso porque você aprendeu na escola dominical e você repete que nem um papagaio aquilo que você ouviu. Talvez você tenha vindo de lar cristão e repete aquilo que escutou dos seus pais, da sua família, e que bom que você foi treinado, ensinado, discipulado. Mas não basta apenas saber de maneira cognitiva, não basta apenas saber falar a frase, repetir aquilo que foi ensinado. Precisamos de um conhecimento espiritual, precisamos nos relacionar com o Senhor, para que essa fala venha do coração. É isso que nós precisamos. E hoje é dia de você olhar para o teu coração e investigar qual é a fé que você tem. Porque eu sei que tem muita gente que passa anos na igreja e acaba vivendo uma fé corporativa. É aquela coisa da empresa, em que a empresa define ali, na diretoria, visão, valores, aí manda fazer quadro, manda fazer camisa, aí o funcionário veste a camisa, mas não sabe nem o que está escrito, mas está vestindo a camisa. E todo mundo tem que vestir, por quê? Porque é onde eu trabalho, tem que vestir, senão vão achar ruim. E tem muita gente vivendo isso na igreja também, é uma fé corporativa em que você imita os seus pares, para não parecer alguém esquisito, para não ficar de fora. A tua fé precisa vir de fato do coração, e hoje é um dia que eu queria desafiar você a olhar para dentro, e não repetir aquilo que você sempre ouviu, mas de fato, se perguntar, se de fato você entregou o teu coração a Jesus Cristo. Se de fato houve transformação, se de fato houve esse desejo de abrir mão daquilo que você tem, daquilo que você é, e dizer: Senhor, toma conta do meu coração, porque isso é conhecê-lo verdadeiramente. A afirmação, tu és o Cristo, tem que vir da nossa alma, porque só assim, e o que é que estamos dizendo o tempo todo, só assim é que vem verdadeira mudança, só assim é que vem verdadeira transformação. Por isso é que Jesus declara que ele não aprendeu isso de carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. E essa é uma fala muito interessante, porque os próprios discípulos demoraram muito para entender que Jesus era. Não é porque eles caminhavam próximo de Jesus que imediatamente eles entenderam. Se você volta um pouquinho o texto lá em Marcos 4, pouco tempo, tem um momento que Jesus para os ventos, e o que é que os discípulos falam? Eles se assustam, eles dizem: quem é esse que o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse? Gradualmente eles vão entendendo quem é Jesus, até o momento dessa declaração triunfal, em que mostra que eles tinham alcançado um conhecimento ali que vem do Espírito. O que é que essa história nos diz? Essa história nos ensina duas coisas. Primeiro, talvez você esteja caminhando de igreja em igreja há 30 anos. Sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra, fica esperando uma coisa diferente, uma coceguinha, uma emoção, fica esperando
uma transformação que vai vir e ainda não houve conversão de alma verdadeira. E hoje é um dia de você, de fato, quebrar esse ciclo e se entregar a Jesus. Talvez você esteja aqui, você tenha acabado de conhecer Jesus. E eu queria animar você. Dizer, olha, se você sentir hoje alegria, se você sentir hoje transformação, se você se converteu e teu coração está pulsando, eu te animo dizendo, você ainda vai ver coisas grandes que Deus vai fazer em você. Você ainda vai ver coisas maravilhosas. E olha, Jesus prometeu algo impossível da gente entender, mas Ele falou que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. Então te alegra hoje, porque a tua história com Jesus mal começou. Se alegre com isso e sonhe alto, porque Jesus quer te usar. Os discípulos demoraram a entender, mas olha, quando chega a revelação espiritual, o Senhor opera verdadeiramente. Então se anima. Talvez você ainda não tenha muito conhecimento, mas Jesus não está querendo experts e teólogos prontos. Ele quer corações dispostos e Ele vai trabalhando. E Ele vai no tempo dEle fazendo acontecer. Ele vai te dando e te transformando e as mudanças vão vir. Você precisa saber quem Ele é para que isso aconteça. Amém? Verso 30. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Que coisa interessante essa fala de Jesus. Isso Jesus várias vezes dizia, olha, não contem, não falem. E tem esse momento tão glorioso, essa revelação estrondosa, essa fala que está todo mundo esperando que aconteça, os céus estão aguardando quando é que um ser humano vai finalmente cair a ficha e entender quem ele é. Os demônios já falaram, o Senhor já falou. E aí acontece essa grande revelação e Jesus olha, mas não espalhem sobre essa grande verdade. Sabe por quê? Porque justamente, meus irmãos, cada um tinha uma descrição diferente sobre quem Jesus era. Cada um falava uma coisa, cada um contava a história de um jeito. Havia as mais diversas opiniões e discursos. E havia uma confusão entre as multidões. Tanto é que o que Jesus quer dizer é, olha, a hora da declaração pública, a hora em que as pessoas todas vão escutar quem eu sou, ainda vai chegar. E quando esse momento chegar, quem vai dizer sou eu. Deixa que eu falo, porque a verdade sobre quem Jesus é precisa ser falada de maneira correta. A verdade sobre quem Jesus é precisa ser uma verdade totalmente fundada na palavra. Não pode ser uma opinião, não pode ser uma meia verdade, não pode ser uma filosofia. Às vezes, meias verdades, verdades pela metade, verdades incompletas, como eu já disse, podem ser mais danosas do que não dizer nada. Jesus, olha, deixa que quem vai dizer sou eu. E vivemos essa época, que não é diferente da época daquele tempo. Porque vocês devem saber que o momento que Jesus chega, um momento de muita opressão na vida dos judeus, eles estavam sob a opressão do Império Romano, e a expectativa das pessoas é que viesse um líder político-militar. Ninguém queria um Jesus sofredor, não. Os judeus não tinham esse conceito, sabia disso? Nós hoje conhecemos, olhamos para o texto de Isaías 53, por exemplo, e vemos ali Jesus Cristo, o servo sofredor. Isso foi dito depois lá em Atos. Filipe mostra para o eunuco que Isaías 53 fala de Jesus, mas os judeus, apesar de estar na Bíblia, apesar de estar na palavra, eles não tinham esse conhecimento, porque eles não queriam enxergar o Salvador dessa maneira. Eles queriam um líder político, militar, que viesse com um machado forte, saísse destruindo. Queria alguém vingativo, bruto, violento. Eles estavam com sede de vingança. E certamente, se a notícia sobre o Messias se espalhasse, o que as pessoas iam dizer? Cuidado, Roma, está vindo Cristo, vai destruir vocês todos. Sabe o que acontece, meus irmãos? A nossa tendência é usar o nome de Jesus para as nossas próprias agendas. Isso era verdade naquela época, é verdade hoje. Há tanta gente usando o nome de Jesus para completar a agenda própria. A esquerda rapta o nome de Jesus para afirmar o seu discurso, a direita pega o nome de Jesus e afirma o seu discurso. Alguém quer vender um curso, pega o nome de Jesus e fala um monte de besteira. Alguém quer afirmar uma filosofia que não tem nada a ver com a Bíblia, mas por isso vai ganhar notoriedade, vai ficar famoso, aí pega o nome de Jesus e fala besteira.
essa época que nós vivemos é extremamente difícil, porque há histórias e histórias e discursos a todo momento. O que Jesus nos ensina é que não podemos ser negligentes ao compartilhar a verdade. E eu repito o convite que eu fiz há pouco. Precisamos nos aprofundar na palavra. Precisamos nos aprofundar em entender quem Jesus é. Não se satisfaça, meu irmão, minha irmã, em saber sobre Jesus de longe. Conheça-o. Você veio aqui dizendo: eu quero transformação, eu quero mudança, eu vou acompanhar essa série, não vou perder uma mensagem, porque 2025 tem que ser um ano de mudança. Não queira mudança de comportamento, não queira mudança de hábitos, se em primeiro lugar a tua consciência não entender profundamente quem é o nosso Senhor, porque senão vão ser meros comportamentos, vai ser mais um comportamento, vai ser mais um hábito. O nome de Jesus precisa ser compartilhado de maneira fiel à sua mensagem. E temos que tomar cuidado para não sermos politicamente corretos com as pessoas que estão à nossa volta. Temos que ter coragem e conhecimento. Coragem e conhecimento é uma dupla imbatível. Estude a palavra, peça ao Senhor a coragem e o ímpeto, e você vai fazer uma obra maravilhosa, tornando o nome do Senhor conhecido. Coragem e conhecimento, busque essas coisas do Senhor, faça essa oração hoje e busque isso de Deus. Já entendemos que para mudar precisamos saber quem Ele é. Em segundo lugar, meus irmãos, para mudar precisamos saber o que Ele fez. Porque a obra de Cristo é o ponto de partida para qualquer transformação em nossas vidas. Não é possível você querer que haja uma transformação espiritual no teu coração, uma verdadeira mudança em quem você é, se tudo não começar na obra de Cristo na cruz. Do contrário, estamos sozinhos, estamos soltos, estamos à nossa própria sorte, à mercê do que o mundo tiver para nós, e transformações positivas não vão acontecer nesse ambiente. A partir do que Jesus fez por mim, é que eu vou me transformar e que as mudanças boas vão acontecer na minha vida. O verso 31, Jesus começa a ensinar sobre o que era necessário acontecer. E ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Essa é a obra de Cristo. Esse é o resumo da sua obra. E era necessário que isso acontecesse. E escutar isso, com certeza, foi um choque para aqueles judeus que esperavam um líder político militar. Sofrer? Ser rejeitado? Morrer? Esse não é o Messias que eu esperava. É assim que as coisas vão mudar? Não é essa mudança que eu quero. Não é isso que eles devem ter pensado. Não é essa mudança que eu quero. Essa mudança aí não vai mudar em nada. Se ele vai sofrer, morrer e ser sepultado, não vai mudar nada. Vai continuar tendo pressão de Roma, vai continuar tendo tudo do mesmo jeito. Não é essa mudança que eu quero. Não é essa mudança que eu espero. Interessante essa fala de Jesus, porque isso causou um choque para aquelas pessoas naquele momento. E há uma grande ironia na fala de Jesus, porque ele afirma algo também. Há 2 absurdos na fala de Jesus. O primeiro absurdo é dizer que o Messias vai sofrer. Não esperavam que o Messias sofresse. Mas o segundo absurdo é que ele diz que ele vai sofrer na mão dos religiosos, dos sacerdotes, dos mestres da lei. Como assim o Messias judeu vai sofrer na mão dos mais santos entre os judeus? Que loucura é essa? Que loucura é essa? E a palavra mostra que a morte de Jesus não é uma multidão enfurecida que decide matá-lo. A morte de Jesus é fruto de planos, de confabulações, de acordos entre os líderes religiosos que acontecem debaixo dos panos, às escuras. Aquelas pessoas que eram consideradas o ápice da santidade humana. Se você perguntasse para o judeu quem são os mais santos aqui,
Quem são as pessoas mais perfeitas? Quem são as pessoas que vão ter um lugar mais especial no céu? Com certeza, eram aqueles que mataram Jesus. Eram os fariseus, eram os mestres da lei, eram os sacerdotes, eram os religiosos que se dedicavam à sua fé. Que grande ironia! Que grande ironia! E acontece, meus irmãos, que tantos anos depois, a tentação da religiosidade ainda é tão forte no nosso coração. Parece que a gente não aprende a lição, que a religiosidade é capaz de matar aquele que veio para nos salvar. A religiosidade julga, fiscaliza, critica e derruba. Amassa aquele que está fraco, apaga a chama que está fumegando. É isso que a religião faz. E há tantos que cedem à tentação da religiosidade e decidem viver uma falsa fé, que não é baseada em transformação do coração, mas em costumes, em rituais, em seguir regras. Eu espero que você entenda o convite da cruz, para que você abandone a religiosidade de uma vez por todas. Porque eu sei que as pessoas que estão aqui, talvez encontraram aqui um lugar, Deus queira que não haja essa religiosidade, mas eu sei que pessoas aqui vieram mais diversas denominações e têm histórias diferentes. E eu sei que a religiosidade muitas vezes é confortável para o nosso coração. Eu sei que teve gente aqui que teve que abrir mão de muito para vir para cá. Teve que abrir mão de status, teve que abrir mão de um cargo, de um pódio, de uma imagem que os outros tinham, de que você era o mais santo da congregação. Eu sei que houve abnegações para estar aqui, porque nessa igreja isso não é valorizado. Mas entenda que a religiosidade é uma erva daninha, que vai ganhando espaço no coração da pessoa sem ela perceber. Ela é uma filosofia humana, mas que se traveste de cruz. Quando a verdade sobre a cruz é que você não consegue viver Jesus e o moralismo ao mesmo tempo. Ou você abandona o moralismo e carrega a cruz, ou você abandona a cruz e vai viver uma religiosidade em que o que importa são as regras e a moralidade e o moralismo, e pare ser santo mais do que ser santo. Esse é um perigo, meus irmãos. Esse é o perigo. E essa ironia tem uma lição para nós. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei foram aqueles que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda de uma vez por todas que qualquer mudança que vai acontecer na sua vida só pode acontecer pela perfeição da obra de Cristo. Nunca e jamais pela perfeição da tua obra, que não tem valor diante do Senhor. Eu espero que você saia daqui entendendo isso hoje, porque nós, diante do Senhor, em relação às obras que nós fazemos, as obras que nós fazemos é como se nós fôssemos a Deus com as mãos abertas, mãos vazias. Essas são as nossas obras. É uma mão vazia que se mostra diante do Senhor e diz: Senhor, derrama algo aqui, eu não tenho nada para te oferecer, mas derrama algo. E aí qualquer coisa que você faça ou vier a fazer é misericórdia e graça de Deus. E isso, meus irmãos, é a verdadeira liberdade. Não depende mais de mim. Que terrível fosse se dependesse de mim, porque eu não era capaz de fazer qualquer coisa boa. Mas depende da cruz de Cristo. Eu só posso mudar em direção a uma maturidade espiritual. Só pode haver transformação no meu coração em direção a ser mais santo. Eu só posso até fazer mais obras se, em primeiro lugar, eu compreender a obra de Cristo, porque é por meio da sua obra que eu posso fazer qualquer coisa. Hoje é noite da gente abandonar a religiosidade que há em nós, abandonar a autojustificação, a justiça própria, abandonar essa ideia que é uma tentação para todos nós, dizer assim: se eu faço, eu mereço. Se eu sou bom, eu mereço os elogios. Se eu sou competente, eu estou no lugar mais alto. Porque não dá para ter isso e dá para ter a cruz ao mesmo tempo. Em seguida, Jesus fala claramente a esse respeito. Então Jesus, ele começa a ensinar sobre o que ele iria sofrer, e aí ele começa a falar claramente a esse respeito. Eu acho interessante, a Bíblia faz questão de dizer que ele falava claramente, porque muitas vezes Jesus falava por meio de parábolas.
E as parábolas tinham uma intenção de que nem todo mundo compreendesse. Nem todo mundo entenderia as parábolas. Mas, mais uma vez, meus irmãos, esse é um tema frequente nesse texto. As verdades sobre quem Jesus é e sobre o que Ele fez. Não pode haver qualquer tipo de confusão. Essa é a verdade que tem que ser preservada acima de todas. Quem Jesus é, o que Ele fez, isso tem que ser dito claramente, para não haver dúvida. E o texto continua dizendo que Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. E é muito interessante porque repreender aqui é a mesma palavra usada em outro momento, quando Jesus repreende demônios. Olha que palavra forte. A repreensão que Pedro faz a Jesus, ela é quase ofensiva, é grosseira. É como se fosse assim: Jesus, que porcaria tu estás falando, que absurdo, sofrer. Você é o Messias. Pare de se achar pequeno, você é grande. Pare de falar essa besteira. Uma repreensão dura. Para Pedro havia uma gravidade enorme na fala de Jesus, porque o Messias não poderia sofrer. Que história é essa de sofrimento? Sofrimento não combina com Jesus. Esse é o entendimento de Pedro. Pedro, que tinha acabado de fazer uma declaração espiritual de que ele era o Cristo. Pedro parece que entendeu pela metade. Não entendeu tudo. Ele entendeu uma parte, mas quando foi mostrar o resto da sua compreensão, ainda faltava muito para Pedro chegar lá. E é interessante, o pastor R.C. Sproul diz que uma coisa é você discordar do professor. Uma coisa é você dizer assim: professor, não tenho certeza se eu concordo. Outra coisa diferente é o aluno repreender o professor pelo que ele está ensinando. E foi justamente isso que Pedro fez com muita dureza. E Pedro, meus irmãos, representa a nossa mentalidade. Eu agradeço que há a figura de Pedro, porque se os discípulos fossem todos santinhos e perfeitos e espirituais, eles não diriam as besteiras que às vezes a gente quer dizer e a gente não aprenderia com a resposta de Jesus. E Pedro fala uma grande besteira, e nisso ele representa o que há em nossa mente, porque é um grande paradoxo para a mente humana compreender a obra de Cristo com o sofrimento, a vitória com o sofrimento, vencer com o sofrimento. Se você perguntar às pessoas o que é vencer na vida, o que é para você vencer na vida, o que é conquistar uma boa vida, talvez as pessoas farão uma lista que envolve ter uma casa na praia, ter um carro muito bom, viajar 2 vezes por ano. Só coisa boa, só coisa confortável, só coisa tranquila. Vivemos numa época que esse é o conceito, essa é a cultura. É isso que é vencer na vida. É descanso, sombra e água fresca. É não ter preocupação. É isso que é vencer na vida. O pastor John Piper, num dos seus mais famosos sermões, se não foi o mais famoso, o sermão dele falava sobre conchas na praia. Esse era o tema, conchas na praia. E ele pega um artigo de uma revista em que contava a história, os últimos anos de vida de um casal de idosos que trabalharam muito a vida inteira. E eles decidiram, ao fim da sua vida, comprar uma casa de praia, num lugar quente, num lugar bom, num lugar confortável. E o texto dizia que eles passavam as suas tardes coletando conchas, guardando em jarras de vidro e fazendo uma coleção de conchas. E assim, eles tinham paz no fim de suas vidas. E o pastor John Piper termina ironizando, dizendo: imagina você morre e chega no céu, e o que você tem a mostrar a Jesus? É: Jesus, aqui está a minha coleção de conchas. É isso que eu tenho para mostrar. A minha belíssima coleção de conchas. É isso que a gente quer mostrar ao nosso Senhor? Jesus, olha a foto de eu descansando na praia. É isso que você quer mostrar ao nosso Senhor? Meus irmãos, não sejamos como Pedro. A cruz envolve sofrimento. A cruz envolve sofrimento. Mas como é que eu vou sofrer e vencer ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, você tem que entender que quem vence é Jesus. Quem vence é Jesus. Ele já venceu, ele já é vencedor. E por meio da sua vitória, nós temos liberdade para desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou para mim e para você. Então, primeiro vamos quebrar essa ideia de que eu e você, a gente tem que vencer na vida. Porque você não tem condições de vencer nada.
Agora, se você desiste de querer vencer na vida, e você olha para aquele vitorioso, você olha para aquilo e diz, caramba, eu posso desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou para mim. Aí você encontra a verdadeira felicidade. É por causa da vitória dele. É por causa da vitória dele. O seu sofrimento, a sua obra, é que permite que nós tenhamos tudo o que nós temos e ainda vamos ter na glória. Meus irmãos, mude a sua perspectiva de vida a partir da obra de Cristo. Quando você olha para o que ele fez, a sua consciência tem que mudar. Primeiro, você tem que redefinir o que é sucesso para você. Esqueça as categorias mundanas de sucesso, de conforto. Esqueça essa história de que vencer é só conquistar, de que ser feliz não envolve chorar. Na vida vamos sofrer, na vida vamos ter dificuldades, na vida vamos ter pelejas. A vida nem sempre é fácil, às vezes tem semana muito boa, tem semana muito ruim. Eu passei umas semanas em que eu orei a Deus, Senhor, eu fiz essa oração, Senhor, esse último beijo foi tão bom, tantas coisas boas, recebi tantos presentes, que mês maravilhoso. Na outra semana eu tive 2 bombas que aconteceram na minha vida, 2 situações terríveis. E o que o Senhor me disse é, levanta e encara, depois vem outra semana boa, e depois vem outra ruim, e depois vai vir outra boa. Levanta, sacode a poeira e encara. Porque a vida da gente aqui é isso. Quem está debaixo do sol, a gente não está aprendendo sobre o que é estar debaixo do sol. Tem dias melhores e dias piores, mas olha, os nossos olhos não vão pensar em sucesso olhando para o que o TikTok e o Instagram te ensinam, não. Temos que redefinir o nosso conceito de sucesso. O meu sucesso não é o conforto ou o desconforto. O meu sucesso é o que Deus tem para mim. Essa é a minha definição de sucesso. O que é que vai me fazer ter sucesso na vida? É aquilo que Deus tem para mim. Eu vou ter sucesso enquanto eu não fugir daquilo que Deus tem para mim. Eu vou ter sucesso enquanto eu dizer assim, Senhor, o que Tu tens para mim talvez não seja confortável, talvez eu não queira, talvez não seja gostoso, mas Senhor, me dá o que Tu tens para mim, eu estou disposto. Minha vida é Tua. Talvez eu chore, talvez eu sinta dor, talvez eu sofra, mas é o que Tu tens para mim. E vamos parar com essa corrida de querer ter sucesso, que você aprendeu lá fora o que é sucesso. Tem uma música de Los Hermanos, a música da minha adolescência, que diz, olha lá, quem acha que perder é menor na vida, olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, para não faltar amor. Eu acho bela essa frase que diz, quem sempre quer vitória, perde a glória de chorar. A vida que eu quero é a vida que Deus tem para mim. E eu vou chorar, e eu vou sorrir. E quando eu chegar no céu, na mansão celestial, tudo isso pelo que eu passei, vai ter forjado a minha maturidade. Vai ter forjado as minhas experiências. E vai me dar a capacidade de ser uma criatura diferente. Porque eu fui aprendendo com toda a situação que Deus me deu. Quer mudar? Tudo começa na obra de Cristo. E do que Ele fez, e do que Ele faz, e do que Ele continua fazendo na tua vida. Seguindo, verso 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E essa foi uma repreensão severa. Pedro repreende Jesus, Jesus repreende Pedro. Ele não podia falar aquela besteira. Quando a gente se opõe às verdades de Deus, é a mesma coisa que Satanás, você está sendo usado por Satanás. Olha a gravidade da fala que é. Você repreender uma fala espiritual, você ir contra uma verdade espiritual, é obra de Satanás. Não é apenas uma opinião contrária. Porque Pedro estava pensando não nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele tinha uma perspectiva humana que entrava em conflito com a vontade divina. E isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta de Deus. Ralph Martin, um teólogo, diz que Pedro e Jesus estão em propósitos cruzados, uma vez que no cerne da discussão está a cruz. Para Pedro, a indicação de que o Filho do Homem morreria era impensável. Para Jesus era inevitável, porque para Jesus não há transformação sem cruz. Entende isso? Olha a lição que tem aqui para nós, não há transformação sem cruz. No Evangelho não há mudança sem cruz. Primeiro a cruz que Jesus levou, e por causa disso, nós temos uma cruz nossa para levar também.
Vivemos nessa sociedade, como já falamos, que é o conforto acima de tudo. E, infelizmente, meus irmãos, não é só cultura mundana, secular. Isso está nas igrejas. Quanta igreja que prega definições de sucesso do mundo. A pessoa vai na igreja porque ela escutou que vai ganhar um carro novo, se ela der um dinheiro, meu Deus do céu. Eu lamento muito por alguém que é apresentado esse evangelho e a pessoa passa a vida toda nesse evangelho, esse falso evangelho. Eu lamento muito por alguém que escutou, olha, existe uma esperança para você, existe uma esperança nessa vida, existe alguém que ama você, existe um Deus, e a pessoa escuta isso, e a pessoa diz assim, você acredita? Eu creio. Então que bênção, venha, dê o dinheiro que você vai ganhar um carro novo. Caramba, que coisa pequena. É isso que Deus tem para mim, é um carro novo? E as pessoas aprendem que isso é o que você deve almejar. Meu Deus do céu, que mediocridade. Infelizmente isso adentrou nas igrejas também. As pessoas falam meias verdades, que são falsos evangelhos. Meus irmãos, muitos de nós às vezes precisamos escutar de Jesus. Sai, Satanás, você não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Talvez você esteja aqui precisando escutar isso hoje. Você precisa pensar nas coisas de Deus e esquecer as coisas dos homens. Mude, esteja atento a essas verdades, falsidades culturais que entram no teu conceito de fé e vida cristã. E mais uma vez, volte à palavra, que ela filtre os teus valores. Que a palavra filtre os teus valores. A verdadeira mudança, a transformação profunda, só é possível quando nós permitimos que Jesus confronte os nossos pensamentos e os nossos valores mais queridos. Porque eu sei que tem gente aqui que tem aqueles pecados, aqueles valores, aqueles comportamentos, aqueles hábitos, aquelas coisas que você sabe lá no fundo que não é correto, mas você olha já enterrou lá no fundo para nem tocar mais naquilo. Aquele pecado que você não quer nem mais lutar contra. Enterrou lá dentro e vai vivendo os anos. Deixe que Jesus entre na tua alma e confronte os teus pensamentos. Para Jesus o que importa não é o que é bom, bonito, ou o que é feio, ou o que as pessoas criticam, ou o que as pessoas elogiam. O que importa é a verdade. Só a verdade é o que importa. Só a verdade é o que importa. Temos que revelar a verdade. E ao revelar a verdade, a cura vai vir. A cura vai vir. Então não tenha medo de confrontar aqueles teus pensamentos mais estranhos para a fé cristã. Que a verdade se manifeste e assim a transformação vai acontecer. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que para mudar precisamos saber quem Jesus é, precisamos saber o que Ele fez, precisamos saber o custo de seguir Jesus. Aquele que decide construir uma torre e construir uma obra, primeiro faz as contas, Jesus disse. Você precisa saber o custo, para que você entre nessa sabendo o que lhe espera. Primeiro você tem que entender isso, para que depois a transformação aconteça. Para que não seja meramente uma mudança de comportamento, mas que seja uma mudança de consciência. No verso 34, Jesus chama a multidão e chama os discípulos. É tão interessante essa sequência. Observe que primeiro Jesus está conversando com os 12. O que é que as pessoas falam de mim? O que é que vocês falam comigo? Tá, Jesus e os 12. Aí, na próxima cena, Pedro chama Jesus no canto e fala só com Jesus. Aí Pedro falou algo tão absurdo que Jesus, Pedro, vem cá. Não, volta, vem cá. E ele repreende Pedro na frente dos 12. Porque eles precisavam escutar aquilo. Aí quando ele termina de repreender na frente dos 12, ele junta os 12 e junta as multidões. Diz assim, agora tem uma coisa que eu preciso falar. Eu preciso deixar claro o que é o caminho do discípulo. Eu preciso deixar claro para todos o que é me seguir. O que significa e os custos que isso envolve. Todos precisavam compreender o custo de seguir a Jesus. E esse texto, meus irmãos, ensina o que verdadeiramente significa discipulado. E ensina que se nós temos um conceito errado de quem é o Messias, também entendemos de maneira errada o que é ser um discípulo dele. Entendemos de maneira errada o que é uma caminhada cristã. E essa fala de Jesus é profundíssima, porque ele diz, ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. E eu e você estamos acostumados com um conceito teológico de cruz. Talvez você esteja acostumado com aquela cruz que é uma joia que a pessoa coloca na pulseira, um colar, às vezes se coloca na igreja, dependendo de qual igreja. Para aquelas pessoas, a cruz tinha um significado muito forte. Imagina, aquelas pessoas não usavam cruz, não viam cruz na parede. O que era dizer assim, tome a sua cruz, para alguém que vivia naquela época? A cruz era o lugar onde os piores ladrões iam morrer. A cruz era um lugar de tortura. A cruz era um lugar de sofrimento. A cruz era um lugar terrível e tenebroso. Era o ápice da dor. A pior morte possível. E aí Jesus, do nada, diz assim, vocês querem me seguir? Vocês vão ter que passar pela cruz. Que dura essa fala. Jesus precisava deixar claro que o custo é alto. E eu não sei se todo mundo aqui entendeu isso. O custo é alto. O custo não é a gasolina que você paga para vir para a igreja, não. Estamos acostumados, pela graça e misericórdia de Deus, de um lugar que ainda podemos professar a nossa fé livremente. Mas não se engane. Que no teu coração você tem que estar disposto a entregar tudo. Senão não há fé verdadeira. O custo é alto. Tome a sua cruz. A cruz, né? Aquela teologia que não, tome a sua cruz, você tem que estar disposto a morrer em nome do Evangelho. Isso é tomar a cruz. Temos que estar dispostos a renunciar nossos desejos, nossas ambições, os nossos sonhos, as nossas vontades, tudo. Você tem que saber o custo para que a transformação aconteça. Verso 35, para quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Que frase estranha essa de Jesus. Quem quiser salvar vai perder, quem quiser perder vai salvar. Parece aquela frase que diz que quem ganhar, quem perder, vai todo mundo perder. Aquela frase do folclore brasileiro, né? Aquela grande poesia. Aquela frase não faz sentido. Não, mas essa aqui faz. Essa aqui, se você prestar atenção, ela faz mais sentido do que qualquer outra. Há uma verdade profunda espiritual aqui. O paradoxo é só na primeira vez que você bate o olho. Que coisa estranha. Para ganhar tem que perder, para perder tem que ganhar. Não estou entendendo. Mergulhe no texto que você vai entender o que o nosso Senhor está falando. Isso é o que deve reger a nossa vida e o caminho do discipulado. Jesus está dizendo, você quer entrar nesse caminho? Quer mesmo? O custo não é vir à igreja, o custo não é ler a Bíblia, o custo não é gastar meia hora de devocional. O custo é o seguinte, você ama a sua vida nesse mundo, você ama o seu conforto, você ama o seu corpo, sua vida física, você ama as posses, os confortos, as casas que você tem, o carro. Você tem que estar realmente disposto a abrir mão disso. E se você estiver realmente disposto a abrir mão disso, você vai ganhar uma vida espiritual de riqueza por toda a eternidade. E isso ninguém nunca vai tirar de você. Isso ninguém nunca vai tirar de você. Agora, se você disser assim, eu estou aqui na igreja, eu venho para o culto, eu leio a Bíblia, mas sinceramente, o meu objetivo é viver a melhor vida que eu puder aqui na terra. Meu objetivo é curtir, é viver todas as experiências que eu puder. Eu não quero passar dessa vida sem ter vivido essas experiências, essa lista de coisas aqui, Talvez no teu coração haja um amor por essa vida. Provavelmente para muita gente há. E o que Jesus diz é sério. Se esse é o que habita no teu coração, você não vai ganhar a vida eterna. Não tem como. Ou é um ou é outro. E o desafio que nós temos aqui, meus irmãos, é entender o custo do discipulado. E eu desafio você a fazer uma oração hoje que diga assim, Senhor, tudo isso que eu amo, tudo isso que eu adoro, tudo isso que eu quero, tudo isso que eu mais desejo, toma de mim, Senhor, se for da tua vontade. Toma de mim, leve embora. Desafio você a fazer essa oração de verdade, porque essa oração revela um coração de discípulo. Tem que ser com sinceridade, porque eu sei que muita gente ainda ama
as coisas da vida, não quer perder nada, e se desesperaria só em pensar em perder algumas coisas, seja a conta no banco, seja a casa, seja o carro, seja um familiar. Sim, temos que estar dispostos a perder tudo. O pastor Tim Keller, que faleceu de câncer há um tempo, disse que uma das grandes lições que ele aprendeu nos últimos meses da sua vida, último ano, uma das coisas que o Senhor tinha ensinado a ele, é que ele estava fazendo dessa vida aqui o seu paraíso, e que ele não poderia fazer isso. Deus ensinou a ele compartilhou isso antes de morrer, que ele estava tentando fazer dessa vida o seu paraíso, tentando viver aqui da melhor forma perfeita, e o Senhor constrangeu ele, dizendo: não faça desse mundo o teu paraíso. Temos que estar dispostos, meus irmãos, a perder tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Versos 36 e 37, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Aqui não é só uma conversa de ter os valores corretos e os desejos corretos, desejar as coisas certas. O que está em voga aqui é o destino da tua alma. Pois o que adianta você ganhar o mundo todo o dinheiro, conforto, segurança, se o destino da tua alma vai passar a eternidade no inferno? Essa pergunta é muito séria. Do que adianta? Não há valor nisso. Temos que compreender a cruz para que haja mudança em nosso coração. E por último, meus irmãos, verso 38, o texto termina dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus não faz arrudeios. Jesus não usa meias palavras. Jesus não passa açúcar, na verdade. Ele fala de forma clara. E a lição que ele dá a nós, hoje, a todos nós aqui, é que o teu futuro, ele começa naquilo que você crê hoje. O teu destino, o teu futuro, como você vai viver a eternidade, começa hoje. Começa hoje. Como você vai viver os teus próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu não sei. Mas como você vai viver os teus próximos 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, depende do que você decide no teu coração hoje. E isso é muito mais tempo. É muito mais tempo. A eternidade depende de você entender que para ganhar a eternidade você tem que abrir mão dos confortos desse mundo. Queremos mudança? Todos queremos mudar. Todos queremos mudar para melhor. Para isso precisamos entender o custo e tomar uma decisão. Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé. Hoje é noite de ceia. Vamos todos juntos como igreja ceiar. E é muito apropriado esse texto porque nos ensina que há um custo muito alto pela nossa vida. Há um custo enorme. Mas esse custo Jesus já pagou. O custo dos teus pecados, o custo da tua justiça, o custo da perfeição que é exigida por um Deus perfeito, esse custo o Senhor já pagou. O teu custo agora é apenas aceitar isso no teu coração, é renunciar ao que não tem a ver com Deus e dizer: Deus, a minha vida é tua. Teu custo é muito pequeno. Teu custo é dizer: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos e faz o que tu quiser. E o que Ele vai fazer é algo maravilhoso, porque todo o peso do pecado já foi pago e limpo e consumado na obra do nosso Senhor Jesus na cruz. E por isso temos a liberdade de segui-lo como discípulos. Temos a liberdade, a graça e o descanso de ter um jugo leve, viver com o Senhor em amor. Eu queria convidar a igreja a participar da ceia nesse momento. E é importante que você entenda primeiro quem vai participar da ceia, quem é que pode participar. A ceia é para todo aquele que sabe que por si mesmo não teria condição de se aproximar de Deus. A ceia é para todo aquele que entende que Jesus rasgou o véu, não foi você, não foi o teu pastor. Jesus rasgou o véu de cima a baixo, e é por isso que você tem acesso ao Pai. E não é por nada que você faça.
É importante que você entenda que para cear precisamos ter arrependimento no nosso coração. E se você ceia sem arrependimento, sem fé genuína, você come e bebe juízo. Então não sei se não há arrependimento na tua alma hoje. Mas se você hoje se arrepende, se você hoje declara que o Senhor é o teu Deus, se hoje você está aqui dizendo: olha, eu tenho pecado, eu estou em pecado, mas hoje eu declaro, eu não quero mais isso para mim, eu me arrependo em nome de Jesus. Faça isso agora e venha ceiar conosco. Essa não é a ceia da Igreja Rio, não é a ceia dos membros da Igreja Rio, essa é a ceia do Senhor. E todos os pecadores arrependidos são bem-vindos a essa ceia. E você vai tomar essa decisão em sabedoria. Eu me alegro, porque temos a liberdade de cearmos como corpo. Queria convidar a integração para distribuir e vamos cantar uma canção enquanto a distribuição acontece. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Alguém não recebeu os elementos? Alguém ainda não recebeu? Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Não foi de graça, não foi de graça que recebemos o direito de ceiar. Não foi de graça que recebemos o direito de proclamar o Teu nome. Houve um custo muito alto, Senhor, custo impagável por nós. Ninguém, nem todos juntos, teríamos condição de pagar o preço dos nossos pecados. Éramos órfãos, povo sem rumo, sem destino, sem esperança. Cada um de nós estávamos à nossa própria sorte. Ó Senhor, mas Tu teve misericórdia de nós. Tu nos amou primeiro, Tu nos chamou desde antes da eternidade, Deus, e fez de nós povo santo Teu. Pecamos contra Ti, mas Tu descesse como homem e pagou o preço do pecado.
E agora, Senhor, nós esperamos a Tua volta. Nós esperamos ansiosamente a Tua volta. Maranata, volta, Senhor Jesus. Vem, meu Senhor. Retorna para nos buscar. Nós declaramos isso, clamamos a Ti, Deus. Abrevia a Tua vinda, Senhor Jesus. Nós nos alegramos esperando o Teu retorno. E ao ceiarmos, estamos declarando que temos a certeza que um dia estaremos ceando juntos na eternidade. Cada ceia que nós fazemos, Senhor, como igreja, como corpo, é um ensaio. Estamos ensaiando para o dia das bodas do Cordeiro. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Nos guarda até o dia, Senhor, da Tua volta. Em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Coríntios 11 diz: pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos juntos, comamos do pão. Glorifica ao Senhor nesse momento. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor disse, como diz a canção, que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Não há amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Por causa do seu sacrifício, Ele nos chamou de amigos. E é por isso que temos o direito de ceiar no dia de hoje. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Bebamos do cálice todos juntos. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Alto mais que a neve. Senhor, nós esperamos pelo dia que Tu virás como um estrondo. Toda lágrima será enxuta. Viveremos eternamente nos novos céus e nova terra contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é aguardar pela Tua volta. Vem, Senhor Jesus, e nos leva para a Tua mansão. É isso que te clamamos. Enquanto estivermos aqui, Senhor, até o dia da Tua volta e da nossa morte, eu te peço que Tu nos guarde e nos ajuda, Senhor, a mudarmos para mais perto de Ti. Permite que cada um aqui possa passar por transformações a cada dia. Transformações essas
que sejam causadas pela mensagem do Evangelho que vai entrando com cada vez mais profundidade no coração. Que cada um aqui entenda quem tu és, o que tu fez, entenda o custo e diga assim: eu quero viver esse Evangelho. Que seja assim, Senhor, em nossas vidas. Seja assim em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos capacidade, força em nós mesmos, mas contigo, Jesus, podemos. Porque tu habitas em nós, nos dá força para vencer. Obrigado, Senhor, porque tu já venceu em nosso lugar. Por isso podemos desfrutar da tua graça. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu bom nome. Louvado seja o teu bom nome. Amém, amém e amém. Que o amor do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento. E a igreja diz: amém. Tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus.